Irmãos, que situação que nós estamos passando, o mundo está parado, a terra está parada, e nós precisamos prestar atenção naquilo que Deus está nos dizendo. Eu quero ler um texto na palavra de Deus, em Daniel, capítulo 2, a partir do verso 23. Eu não vou ler o capítulo todo, porque é um texto muito extenso, mas os versículos que estarei lendo serão suficientes para que vocês tenham base sólida sobre este capítulo. 2:23. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então o rei Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Belsazzar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em outros viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Somente até aqui. Senhor, queremos te louvar pela tua palavra. Fala tu conosco através da mesma nesta noite, trazendo edificação, esclarecimento, trazendo conforto para os nossos corações e, enfim, alimenta-nos através da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta noite eu quero falar sobre a decadência dos reinos do mundo. Ok? Vou repetir. A decadência dos reinos do mundo. E vocês vão entender ao longo da explanação e aplicação desse texto. Vocês sabem muito bem de que Daniel foi levado para a Babilônia muito jovem. Segundo os estudiosos, ele tinha entre 14 e 16 anos de idade, quando foi levado como prisioneiro para a Babilônia. E ali, ele, com muita sabedoria, com muita graça, foi levado para o palácio e passou a viver na corte. E, num certo momento, o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, naquele período, que, aliás, governou durante 41 anos, e esse texto se aplica exatamente no segundo ano do seu governo, ele acordou de um sonho perturbador, um sonho que inquietou a sua alma, de maneira que lhe deixou muito ansioso. E ele então buscou astrólogos, os sábios e os feiticeiros, como era de costume naquela
nação para que lhe desse a interpretação do sonho que ele havia tido. No entanto, nenhuma dessas categorias conseguiu lhe trazer o sonho e muito menos a sua interpretação. E aí Arioque então se lembra de Daniel, um moço de Deus, um moço que tinha profunda comunhão com Deus, profundo relacionamento com Deus, e Daniel pede um tempo para Arioque e comunica este fato aos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, fazendo uso de uma ferramenta poderosa que é a oração. Ferramenta esta que, infelizmente, a Igreja de Cristo tem utilizado de maneira medíocre. Eu diria até que as reuniões de oração nas nossas igrejas, nos nossos templos, elas estavam na UTI, estavam quase que morrendo, porque os cristãos não entendem o poder desta ferramenta que é a oração, não entendem o poder da oração. Daniel entendia muito bem e, juntamente com seus companheiros, passaram a orar, buscar o coração de Deus, e Deus então trouxe a revelação daquele segredo, daquele sonho que o rei Nabucodonosor havia tido. Daniel então pede para ser introduzido na sala do rei. Então começa a decifrar aquele grande mistério, aquele grande segredo, de modo que o rei ficou pasmado com a interpretação dada por Daniel. E ele então descreve exatamente o que o rei havia sonhado. Ele diz: estando tu na tua câmara de dormir, os teus pensamentos subiram à tua cabeça, e tu vistes, ó rei, uma grande estátua diante de ti. E ele começa então a descrever a estátua, que tinha a cabeça toda de ouro, tinha o tórax e os braços de prata, tinha também o ventre de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés em parte barro e em parte ferro. Na verdade, ele diz na interpretação que a cabeça de ouro era o rei, ou seja, a grande Babilônia. A cabeça de ouro daquela estátua representava a grande Babilônia, foi a maior potência daquela época, a maior nação. O rei Nabucodonosor conseguiu notoriedade, expandiu todo o seu reino com grandes conquistas e com grande notoriedade. E, na sequência, a prata representava o governo ou os medo-persas, também, que veio na sequência depois dos babilônios. E na sequência, também, o bronze representava o Império Grego. O Império Grego é o império que trouxe os jogos, que trouxe a cultura para o mundo. E, na sequência, as pernas de ferro e os pés, parte ferro, parte barro, representam o governo ou Império Romano. O Império Romano foi o império que trouxe a legislação, que trouxe o direito romano. Todavia, os romanos acabaram fazendo parcerias com povos distantes e acabaram perdendo a essência. Mas, em síntese, essa é a interpretação do sonho que o rei havia tido. Só que, na sequência, ele tem ainda uma visão de que uma pedra é arrancada de um monte sem auxílio de mãos e é lançada sobre aquela estátua, esmiuçando-a completamente. E Daniel, ainda na sua interpretação, dizia que o reino da Babilônia seria aniquilado e todos os impérios seriam aniquilados. E aquela pedra arrancada de um monte sem auxílio de mãos, evidentemente que representava e representa o reino de Cristo, que está entre nós e que está dentro de nós. Queridos, esse texto, ele é muito profundo e evidentemente que eu gostaria aqui de ter um tempo muito maior para trazer muitas outras lições, muitas outras considerações, para trazer lucidez para a sua mente, para o seu coração, no momento em que nós estamos vivendo. Mas, como eu disse no início, eu quero falar sobre a decadência dos impérios do mundo. E a Babilônia decaiu,
foi extinta completamente do planeta, assim como os demais impérios que foram citados aqui foram extintos completamente. E posteriormente, muitos outros grandes impérios, muitas grandes potências que surgiram no cenário mundial também foram aniquiladas, se extinguiram completamente. E eu quero nesta noite trazer apenas 3 considerações importantes para abençoar o seu coração nesta noite, para abençoar a sua família. Quais são essas considerações que nós precisamos evidenciar nesta passagem bíblica? Primeira, que a palavra de Deus é infalível, ou seja, o que a palavra de Deus diz tem se cumprido e vai continuar se cumprindo em cada detalhe. Deus não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Antes vela sobre suas palavras para que elas se cumpram. Os governantes falam, todavia não cumprem. Grandes homens de negócios às vezes até falam, prometem, mas não cumprem seus projetos e seus negócios. Enfim, grandes intermediários dos business, do mundo dos negócios, às vezes falam, mas não cumprem a sua palavra. Mas o nosso Deus, Ele vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. E o que Daniel viu naquela visão, naquela interpretação, aconteceu de fato. Ou seja, aqueles impérios foram totalmente aniquilados, foram totalmente destruídos através de uma pedra sem auxílio de mãos, representando o reino de Cristo implantado na terra, implantado em nossos corações. Queridos, nós estamos vivendo num momento parecido. Grandes potências mundiais, como o Japão, como Estados Unidos, como Rússia, como França, como Canadá, enfim, eu poderia citar aqui muitas outras nações e grandes potências do mundo estão simplesmente paradas, estão estagnadas por conta de um vírus invisível que tem assolado a humanidade nesses últimos dias. Ou seja, ninguém consegue enxergá-lo a olho nu. Todavia, este vírus tem assolado a humanidade e tem levado muitas vidas do nosso planeta. Quantas famílias enlutadas, quantas famílias que estão com seus entes internados, estão enfermos, estão, enfim, passando por um momento de crise gigantesco no ambiente familiar. Queridos, mas o que eu quero chamar a sua atenção nesta noite é que os reinos, por mais que sejam grandes, Estados Unidos, a maior potência da atualidade, uma moeda forte que hoje, em comparação com a nossa aqui no Brasil, passa dos R$5, ou seja, uma gigantesca potência, mas que nesse momento nós estamos vendo que nenhuma potência, por maior que ela seja, por mais forte que seja a sua moeda, por mais influente que seja o seu governante, por mais influente que seja o seu modelo de governo, nenhum governante está tendo o poder de parar este vírus, de parar este vírus letal que tem levado muitas vidas realmente à bancarrota. O que eu quero que você entenda, queridos, é que Deus é quem tem a palavra. Eu vejo muitos cristãos questionando onde está Deus, porque ele não cessa este vírus, porque este vírus não é extinto. Eu vejo muitos cristãos perdendo a fé, já não conseguem acreditar em Deus, porque acham que Deus tem que fazer a vontade deles. Queridos, Deus está cumprindo a sua palavra. Deus está cumprindo a sua palavra. E Deus vem falando a respeito dos sinais da vinda de Cristo. E Ele sempre nos falou de terremotos, de guerras e de tantas outras coisas, mas mesmo com grandes terremotos e muitas pessoas morrendo, o mundo nunca parou para ouvir a palavra de Deus. Mesmo diante de grandes guerras, o mundo nunca parou para ouvir a palavra de Deus. Mas Ele também nos disse que enfrentaríamos o princípio das dores, e nesse princípio das dores nós enfrentaríamos pestes. Queridos, vejam que nós temos vivido quase que na sequência verdadeiras pestes nesses últimos anos. Alguns anos atrás vivemos a gripe aviária, a gripe suína, o HN1, enfim, agora estamos com esse Covid-19. Mas essa
peste tem parado o mundo. Eu acredito que Deus quer falar ao coração dos governantes, Deus quer falar ao coração dos governantes, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Deus está chamando a atenção de todo mundo, de todo o planeta para Ele, porque Ele quer nos falar, Ele quer nos falar de uma maneira muito profunda. Hoje, aqui no Brasil, nós vivemos um dia marcante na história da nossa nação. O nosso presidente convocou toda a nação brasileira para um dia de jejum e de oração pela nossa nação. E eu vi muitos pastores, muitos cristãos envolvidos com esse dia de oração, com esse dia de clamor, com esse dia de jejum. A minha casa abraçou essa causa. E eu acredito que muitos irmãos da nossa comunidade também abraçou. Um dia marcante, porque Deus está chacoalhando os impérios, Deus está chacoalhando as grandes potências e tentando falar ao coração desses governantes. Eles podem até pensar que eles têm o controle, que eles têm o poder, que eles têm a caneta, mas, queridos, todo o poder continua nas mãos daquele que sempre teve o poder e que muitas pessoas imaginaram o contrário. Todo o poder está nas mãos daquele que está no trono e que vive para todos sempre. Então, esta é a primeira lição, que a palavra de Deus é infalível. E queiram os governantes ou não, queiram os esquerdistas ou não, queiram os partidos de centro ou não, a palavra de Deus está se cumprindo e vai continuar se cumprindo, porque Deus é fiel e Ele honra e cumpre aquilo que Ele diz. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Segunda lição que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, baseando-me nesse texto, é que Deus tem as rédeas da história da humanidade nas suas mãos. Muitas pessoas adquirem grande poder, e o ser humano busca isso, o ser humano busca o poder. E é natural que os governantes trilhem esse caminho do poder, e nós precisamos de governos para atuarem sobre nós. Mas o que inquieta a minha alma é que muitos governantes pensam que têm o poder e que têm as rédeas da história da humanidade em suas mãos. Ledo engano. O Deus a quem servimos nunca perdeu e nunca perderá as rédeas da história da humanidade. Em Apocalipse capítulo 4, quando João na ilha de Patmos tem uma revelação, e ele vê um que estava no trono e assentado no trono, e ele ali mostra claramente que há um Deus que está no trono, e é esse quem conduz ao longo de todo o Apocalipse todas as cenas e todas as coisas que aconteceram e que vão acontecer. É esse Deus que está no trono que comanda cada cena, cada fato. Então eu quero que você entenda que Deus está no controle da história da humanidade. Deus está com as rédeas da história da humanidade em suas mãos. E nós estamos no momento em que as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão ansiosas. Nunca imaginei, eu sei que você nunca imaginou, a nossa geração está passando por uma situação como essa. Estamos trancafiados dentro de nossas casas, estávamos acostumados com a condição de ir e vir, mas esta condição de cerceamento tem nos angustiado, tem nos inquietado, e eu sei que muitas vezes pessoas estão desesperadas, algumas pessoas estão deprimidas, outras estão tirando suas vidas, mas eu quero que você que está me ouvindo nesta noite através da internet, entenda que Deus não perdeu o controle da sua vida, da história da sua vida. Não se desespere, meu querido, porque é um Deus nos céus que está olhando para você, ainda que pareça um caos neste momento, mas Ele está olhando para cada detalhe da sua vida, e a sua vida está nas mãos de Deus. E eu quero ser profeta de Deus para a tua vida nessa noite, baseado no meu conhecimento bíblico e em todo esse cenário que nós estamos vendo. Em breve esta crise vai passar, em breve essa situação vai passar. Agora, a sua vida não vai voltar ao
normal, porque o problema era que nós estávamos numa perfeita normalidade. A partir de agora, você precisa acordar para um relacionamento mais profundo com Deus, para uma vida de oração, para ser um adorador de fato e de verdade, para servir a Deus de todo o seu coração, para ser um apaixonado por Jesus. Algumas coisas Deus quer mudar na sua vida, e Deus está permitindo para acordar a sua igreja, para sacudir a sua igreja. Mas não se esqueça, as rédeas da história da humanidade estão nas mãos do eterno Deus, aquele que está no trono e aquele que sempre esteve no trono. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Nesta noite, não adianta os governantes pensarem que têm controle, porque é a prova de que eles não têm controle algum, queridos. A maior potência do mundo, num dia só, quase 1.500 pessoas foram a óbito. Queridos, eu lamento por essas famílias que perderam seus entes, mas eu quero que você entenda que Deus de alguma forma quer falar com a humanidade e que a sua vinda está muito próxima. E repito, reitero, a sua vida está na palma das mãos daquele que está no trono e vive para todo sempre. Aleluia, louvado seja o Senhor. Terceira lição que eu quero compartilhar com você. Terceira lição. O único reino que subsistirá para todo sempre é o reino de Cristo. Repito que a pedra retirada do monte sem auxílio de mãos representa nesse texto o reino de Cristo que foi implantado na terra, está entre nós e está em nós. Pensa agora, meu querido irmão, você que está me assistindo aí pela internet, você, querido irmão, que está aqui me ajudando na equipe técnica, o reino de Deus habita dentro de você. O reino de Deus habita em você, meu querido irmão, minha querida irmã, que privilégio. Cristão não tem que entrar em desespero, cristão não tem que ficar ansioso por essa situação. Não estamos aqui desmerecendo os cuidados necessários, sabemos que este vírus é contagioso e que tem, embora baixo, um índice de letalidade, mas precisamos nos cuidar. Mas não há motivos para desespero, não há motivos para ansiedade demasiada, para angústia, porque nós sabemos o que está acontecendo, porque está escrito na palavra de Deus, e o reino de Cristo habita dentro de nós. Louvado seja Deus. E o reino de Cristo é maravilhoso, é muito bom servir a Cristo e fazer parte do seu reino. E eu quero só te mostrar rapidamente, para encerrar a minha fala nessa noite, que este mesmo Cristo, ele prometeu um dia buscar a sua igreja, buscar a sua noiva. Esta é a nossa maior esperança, é por isso que a igreja vive de fé em fé, enfrentando os desafios, porque ela tem a mais absoluta certeza de que a qualquer momento Jesus Cristo aparecerá nas nuvens para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. E os sinais estão aí. Ele está nos mostrando que a sua vinda está muito próxima. E na minha teologia, daquilo que eu acredito, a vinda de Jesus, ela se dividirá em duas partes. Na primeira, Jesus aparecerá nas nuvens com poder e grande glória, para buscar os seus escolhidos, para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que se arrependeram dos seus pecados, para aqueles que se humilharam debaixo da sua potente mão, para buscar aqueles que o adoram em espírito e verdade, para aqueles que perseveraram até o fim, para buscar aqueles que foram adoradores verdadeiros. Essa é a primeira fase. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que para vós foi preparado desde a fundação do mundo. Essa é a nossa maior esperança. Essa é a nossa maior esperança. Eu acredito que no momento como esse que nós estamos vivendo, os cristãos verdadeiros estão até dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu tenho certeza que os cristãos verdadeiros, eles não têm medo.
eles sabem quem são e para onde vão. Mas Jesus leva a sua igreja. E depois que ele sobe com a sua igreja, leva a sua igreja, o Espírito Santo é quem leva a noiva e o mundo vai ficar um verdadeiro caos aqui sem a presença do Espírito Santo. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite: você está preparado, meu irmão? Os sinais Deus está nos dando. Você está preparado? Se você não está, ainda há tempo. Ajuste a sua vida, arrependa dos seus pecados e acerte a sua vida com Deus. Porque depois, no segundo momento, ele virá, mas ele virá para aniquilar todos os reinos, todos os impérios que você imaginar e para implantar o seu reino, o reino milenar de Cristo na terra. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A decadência dos reinos da terra é o que nós estamos vendo. E acredite, não existe nação poderosa quando Deus resolve estender a sua mão e permitir qualquer evento. Não há nação que possa resistir à voz de Deus, que é como o trovão. Quero pedir que aí onde você está na sua casa, eu vou pedir para a equipe aqui se colocar de pé agora. Hoje foi um dia de clamor pela nação. E nós vamos agora terminar com um grande clamor pela nossa nação, pelo nosso presidente. Nós aqui nesta igreja ensinamos o princípio de autoridade. E toda autoridade foi constituída por Deus. E se o nosso presidente está lá, foi porque Deus permitiu ele estar lá. E nós queremos ajudá-lo, queremos apoiá-lo. E neste momento, eu quero que você viva este momento de oração, que você interceda pelo seu país, pelo seu presidente, que você, na autoridade do nome de Jesus, que você também expulse este vírus da nossa nação e que haja cura aqui na nossa nação. Eu quero convidar neste momento a nossa querida irmã que está nos ajudando aqui nesta noite, a irmã Eliane Fantin, que vai levantar um clamor, e eu quero que você na sua casa interaja com este momento, tá bom? Interaja. Paz, amados. Vamos então levantar esse clamor ao nosso Deus, aquele que tem todo o poder. Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te exaltamos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem, Senhor, o controle da história nas tuas mãos, ó Pai. O Senhor não perdeu, Pai, o rumo da história, Pai. O Senhor é o Senhor do céu, o Senhor da terra, Pai. Todos os reinos, Senhor, estão diante da tua mão, Pai. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra estremeceu. Oh, Senhor dos exércitos, nós colocamos, Senhor, nas tuas mãos a nação brasileira, Paizinho amado. Pai, nós clamamos, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Senhor, aqui como igreja, Senhor, nós nos reunimos, ó Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, pelo pecado que nós temos cometido como nação, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Oh, Deus eterno, nós te pedimos perdão, Senhor, por zombarmos do Teu nome, Paizinho amado. Oh, Deus, nós te pedimos perdão, ó Pai, pelo pecado, Senhor, de corrupção, ó Paizinho amado. Nós pedimos a Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre a nação brasileira, Paizinho amado. Nós colocamos os nossos governantes agora diante de Ti, Pai. Pai, nós sabemos que eles estão nas Tuas mãos, ó Paizinho amado. Senhor, que haja unidade no meio deles, ó Pai. Oh, Deus, que nenhum deles, Senhor, venha querer tirar proveito da situação, Pai, para se engrandecer, Senhor. Mas que os olhos deles, Senhor, estejam voltados para a população dessa nação, ó Paizinho amado, para que eles encontrem, Senhor, Pai, solução, Senhor, para os problemas que têm se implantado, Senhor, nessa nação, ó Paizinho amado. Pai, nós repreendemos todo espírito de miséria, Pai, sobre esta nação brasileira, Pai. Pai, nós sabemos que nós temos, Senhor, solos férteis, Pai. Nós temos, Senhor, água, Senhor. Nós temos temperatura, Senhor, adequada, Senhor.
poder, Senhor, venha sobre esta nação, Senhor, nos dando graça, Senhor, nos dando misericórdia, Paizinho amado. Dai sabedoria, Senhor, àqueles que estão governando, Senhor, presidindo, Senhor, sobre esta nação, ó Pai. Pai, nós declaramos, Senhor, que a nação brasileira pertence ao Senhor dos Exércitos, pertence a Jesus Cristo, e que nenhum mal nos sucederá, Senhor. Praga alguma chegará às nossas tendas, ó Paizinho amado. Pai, nós colocamos, Senhor, as famílias que estão enlutadas, ó Pai. Pai, que não puderam nem mesmo velar os seus entes queridos, ó Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Consolador, Pai, adentre, Senhor, em cada lar, ó Pai, nesse momento, Senhor, trazendo refrigério, Senhor, trazendo consolo, Senhor, trazendo restauração, Senhor, nessas famílias, ó Pai. Oh, Senhor, a nossa confiança está firmada em Ti, ó Pai, somente em Ti, Senhor. Pai, que a Tua igreja desperte, Senhor, nesses dias, ó Paizinho amado, que haja um avivamento, Senhor, nessa nação, Senhor, sem precedentes, ó Paizinho amado. Desperta aqueles que dormem, Pai, que eles, Senhor, se dobrem, Senhor, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Pai, nós colocamos a presidência dessa nação diante de Ti, ó Pai. Pai, que nenhum mal, Senhor, chegue a ele, Paizinho amado. Pai, que as estratégias, Senhor, procedam, Senhor, do Teu trono, Pai. Esteja no coração dele, Senhor. Que o coração dele esteja alinhado com a Tua vontade, com o Teu querer, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, no nome do Teu Filho amado, Jesus